pessoal, bem-vindo a mais um iCast, o podcast do Descubra Minas. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um segmento do turismo que transforma um ponto turístico em um ponto de consciência. E para falar um pouquinho disso, a gente está aqui com o Lucas Xavier, o diretor e sócio-diretor da Sensações Turismo, que é uma agência que faz a construção de experiência que destacam o afroturismo em Belo Horizonte. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, Milena. Lucas, é um prazer te receber aqui. Já te conheço há muitos anos, a gente já trabalha junto há muito tempo, né? Nesse mundo, nesse universo do turismo de Minas Gerais. E hoje para falar de uma temática que para nós é muito rica e para nós tem um peso muito especial quando a gente fala de descobrir Minas Gerais, quando a gente fala de potencializar comunidades. E a gente vai falar de um segmento que muitas pessoas não sabem ainda que existe e que ainda não tem consciência de como elas se encaixam, né? Hoje, no iCast, a gente fala muito para o empresário do turismo, para a população que trabalha com turismo, para aquela pessoa que é legitimamente interessada, a gente fala aqui. E aí, a minha primeira pergunta para você, e eu vou passar a palavra para você explicar para a gente o que é afroturismo e como que ele se diferencia do universo de outras experiências turísticas. Sim. Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder falar sobre afroturismo. Acho que é uma prática que vem com tudo, é realidade e o futuro é muito grande para o afroturismo. Então, se a gente está pensando em afroturismo, eu vou buscar aqui como referência um grande amigo que é o Guilherme Soares Dias. Ele fez um livro há pouco tempo que chama Afroturismo, Afeto, Afronta e Futuro. E ali ele reflete um pouco que o afroturismo são experiências, produtos, roteiros, visitações, experiências turísticas produzidas e feitas por empreendedores pretos. E na perspectiva do turista, o poder da escolha do turista é ter produtos diversos, produtos que contam histórias que às vezes a história não conta. Então o afroturismo é de fato uma ruptura desse pensar do turismo tradicional. Né, o turismo ele é uma ferramenta muito forte para contar várias histórias, para reforçar a cultura, para reforçar valor, e o afroturismo ele vem com esse poder de colocar ao centro a narrativa preta, da cultura, do valor, da tecnologia, da inteligência, da música e da identidade brasileira. E aí, se a gente está falando aqui de Minas Gerais, então, se a gente está falando de Minas Gerais, a gente consegue muito bem, quando a gente espremer ali a identidade mineira, a gente está falando de afromineridades. Então, afroturismo é tudo isso e muito mais. Que bom que é tudo isso muito mais. Eu já vou puxar para uma pergunta que eu acho que é muito legal, assim. Você falou que todas as experiências e todas as como que a gente pode falar? Todas as iniciativas empreendedoras, eu gosto muito disso e eu vou citar aqui alguns documentos que saíram recentemente que envolvem, né, o afroturismo, eles têm uma nascência ali na comunidade, né? Sim. E aí eu queria entrar um pouquinho, porque esse é um tema que, apesar de já ser da nossa raiz, é uma temática segmentar do turismo, né? Falando de forma técnica aqui, né? É um segmento do turismo que nasceu há pouco tempo e ainda está nascendo em casa de política pública. Sim. E aí eu queria que a gente falasse um pouco aqui sobre como que hoje está a política pública para o afroturismo no Brasil, a nível Brasil, né? E como que é essa visão de vocês, né, de quem está nessa movimentação, do que precisa ser feito para ampliar e fortalecer esse setor aqui, por quê? Recentemente eu falo, foi ano passado, né? Isso, ano passado, só que o Ministério do Turismo começou a falar dessa temática. E aí, a gente entende que é uma temática que já deveria ter sido falada há muito tempo. Começou a falar. E como que vocês veem hoje, o que existe hoje? Atende ou a gente ainda está num caminho a nível nacional? Atende e qual que é o caminho que a gente tem para Minas Gerais em termos de política pública, por exemplo? Sim. Primeiro, a gente tem que comemorar bastante de que existem iniciativas para o afroturismo no sentido de políticas públicas, sim, porém é um caminho ainda que tem muita estrada pela frente para chegar num patamar que nos cabe, que de fato é relevante, né? No sentido assim, a gente está nos primeiros passos, a gente ainda tem um futuro brilhante, como eu falei, para o afroturismo. Hoje em dia, uma grande iniciativa que a gente consegue destacar aqui é o MAPA,
o mapeamento, né, do afroturismo que foi aí promovido pelo Ministério do Turismo, mas que no primeiro resultado já aponta para a necessidade também da gente ampliar um pouco mais esse discurso. A partir do momento que a gente sabe que afroturismo enquanto iniciativa começa a ser discutido formalmente dentro de políticas públicas tão recente, a gente percebe também a necessidade de identificar melhor essas iniciativas, esses empreendimentos. Falar que já está pronto ou que as políticas que estão iniciando agora já resolve, não resolve, mas é um caminho que precisa de início. Então a gente está no início muito bom. Além do Ministério do Turismo, é importante a gente destacar a nível nacional o papel hoje, por exemplo, que a Embratur tem trabalhado na promoção do Brasil nessa perspectiva do afroturismo. Tem fortalecido muito a identidade, a cultura, essas experiências de afroturismo pelo Brasil todo. A nível de Minas Gerais, acredito que, aí eu estou falando de uma perspectiva da minha visão, que a gente tem muito que iniciar ainda. No quesito cultural, no quesito de salvaguarda de cultura preta, a gente já tem muito trabalho feito, né? A gente tem aí um histórico de políticas públicas para comunidades quilombolas, a gente tem um histórico de políticas públicas pautada na afromineridade, mas quando a gente está falando de afroturismo, que é essa prática que coloca como centro os empreendedores pretos, as experiências formatadas por eles, que coloca como centro essa cultura enquanto formato de turismo, ainda é muito raso, ainda temos muito que trabalhar. E lembrando que se a gente está falando de afroturismo, a gente está falando de ganhar um espaço no mercado, ganhar um espaço nessa prateleira. E quando a gente está falando de mercado do turismo, eles já estão habituados a vender sempre o mesmo. E aí o esforço de venda para vender algo que é diverso demanda um esforço. Mas o resultado é muito interessante, porque você demonstra um destino que tem uma oferta diversificada, que você coloca uma textura de riqueza de cultura, de narrativa, de possibilidades. Então, eu acredito que a gente ainda tem muito que avançar enquanto política pública, mas já temos uns pontos de partidas bem interessantes. A gente está começando um trabalho ainda, e eu acho que essa questão de começar um trabalho também passa por uma perspectiva do que você acabou de falar, do produto turístico ainda ser mesmo. A gente ainda está no mesmo ainda. Sim. A gente demorou para chegar num produto turístico, mas agora a gente está demorando para diversificá-lo. E a gente cansa de falar aqui, o ouvinte está cansado de falar, desde o primeiro iCast eu estou falando disso, que a gente tem uma tendência à procura pela experiência. E o afroturismo, ele se encaixa dentro disso. E aí eu queria trazer um pouco a provocação de Minas Gerais, que a gente precisa melhorar. E aí, nesse ponto, eu me coloco dentro do Descubra Minas como esse ato de reflexão também. Lá dentro do mapeamento do ecossistema do afroturismo, estava fazendo meu dever de casa, tá? Lá dentro do mapeamento do afroturismo, do ecossistema, aponta que 51% dos empreendimentos do afroturismo no Brasil são na região sudeste. E aí eu falei, nossa, legal, né? Vou lá olhar. Aí saiu o Guia de Afroturismo do Brasil, que foi feito pela Embratur e pela Unesco. E aí eu fui lá catar, cadê? Só tem uma experiência de Minas Gerais. Isso me deu uma leve revoltada. Desculpa interromper, não, mas assim, eu parto do ponto em que realmente é o início. E nesse início a gente vai ter esses desafios, sim, de ter um retrato mais fidedigno à realidade, porque são etapas. O primeiro mapeamento, eu não tinha expectativa de que, de fato, a gente conseguisse pegar tudo. Mas é um ponto de partida que a gente vai ter que melhorar, sim. Eu não consigo perceber o afroturismo no Brasil apenas concentrado no Sudeste. Então, se isso reflete o que você acabou de ver enquanto mapeamento, há ali uma necessidade realmente de melhoria. Mas é processo mesmo, é processo de política pública que demanda um tempo maior para amadurecer e então a gente chegar Brasil adentro, né? Isso. A gente sabe que essa comunicação, por muitas vezes, é concentrada no Sudeste.
E aí por N situações. Mas eu falo que a região sudeste demonstra muito mais um despertar nessa questão, porque as outras regiões do Brasil a gente tem duas questões. A gente tem a questão do Brasil se enxergar dentro dessa temática, e a gente tem uma questão também de Minas Gerais se enxergar dentro desse patamar. Então, a gente trabalha, e eu tive a oportunidade recente, tá, gente? Recente, assim, de ontem, né? De acompanhar um passeio de vocês, que foi aqui pelo Belo Horizonte. Foi Belo Horizonte Negros que a gente fez? Belos Horizontes Negros, Rota Vidas Negras. Isso. E assim, eu fiquei encantada com o cuidado que vocês tiveram de trazer não só a história, como que eu posso falar? Só os pontos de pontos de dor. Não só o ponto de dor, e também trazer um pouco mais as personalidades recentes que fazem a parte da cultura da cidade. E aí a gente entra numa questão de que eu achei um produto muito bem formatado. E a gente entra numa questão de que, às vezes, esse primeiro retrato que o mapeamento trouxe, ele ainda é um retrato de pessoas que não se entendem dentro do afroturismo, porque elas ainda não entendem o que é o afroturismo. E qual que é o poder desse perfil empreendedor do afroturismo dentro de um produto, que a gente está falando dele lá do início. Então, assim, eu considero que vocês hoje, né, eu estou falando das sensações, mas eu também estou falando do Guia Negro, estou falando de todo mundo que está ali, que a gente vai falar um pouco do congresso daqui a pouquinho. Sim. Vocês estão num ato de liderança para trazer um pouco mais de luz para esse tema, para que no próximo mapeamento que tiver, eu não acho que é falta de experiência. Eu acho que é a falta de conhecimento, e entendimento e pertencimento dentro disso. E até para quem viaja também saber reconhecer, né? Eu gosto sempre de colocar essas duas perspectivas. Eu até falei aqui no início, né, quando eu fui falar sobre o conceito, na perspectiva do empreendedor e na perspectiva do turista. Existe, entre aspas, uma preguiça de busca de novas experiências do mercado. E essa preguiça, entre aspas, que eu coloco, é realmente fazer... Por quê? Na hora que você vai vender, você vende muito mais fácil aquilo que já está ali na prateleira e que todo mundo vai em busca, do que você convencer, falar, olha, além disso que você já está habituado, olha que interessante, olha o que eu tenho aqui do lado. Então, realmente demanda do consumidor buscar essa informação. A gente está num momento onde a gente consegue ter muito mais representatividade dessas histórias que a história não conta, consegue ter muito mais representatividade do que é diverso. E aí eu estou falando de uma estrutura de mercado, uma estrutura de política pública, uma estrutura de sociedade mesmo. Né? E o afroturismo, ele passa por isso também. É uma atividade afirmativa. A gente afirma as nossas histórias, a gente afirma a nossa cultura. Você teve a oportunidade de estar com a gente no nosso passeio, e você percebe que uma das ferramentas do afroturismo é, de fato, contar essas histórias que a história não conta. Então, colocar o poder na mão dessas pessoas que, de fato, construíram uma cidade, colocar o poder na mão dessas pessoas que, de fato, tá com o DNA dessa afromineridade, da gastronomia, da música e por aí vai. E aí a gente entra num ponto também que a gente acredita muito no Descubra Minas, que o próprio nome já fala, né? Que é descobrir pontos mais autênticos dentro do turismo. E aí parte do nosso trabalho, além de educar o mercado para isso, também é educar o turista. Também é mostrar, olha, tá vendo que nem tudo é com todo o carinho do mundo a nossa praia Guarapari, mas assim, nem tudo é Guarapari. Sim. Nem tudo é sobre a história que nos está sendo contada, e tem várias histórias dentro do Brasil, tem várias histórias dentro de Minas Gerais que precisam ser contadas e que são experiências que são válidas. Sim. E aí, no meu processo, você falou uma coisa muito interessante, no meu processo de dever de casa ali, eu estava vendo uma entrevista do Carlos Humberto, que ele é o CEO da Diaspora Black. E ele saiu um artigo recentemente também falado nisso, né? Falado nessa questão do afroturismo, e ele falou uma frase muito legal, ele propõe enxergar cada viagem como um ato político. Sim. Capaz de revelar ou silenciar narrativas de quem somos enquanto país. Sim. Então, essa fala dele me pegou muito, que é justamente isso. Em que história que a gente está contando? Nas cidades históricas, quando a gente vai numa cidade histórica em Minas Gerais, que lado da história que a gente está contando? É o imperialismo,
Eu até coloco um pouco a mais nesse questionamento. Das últimas vezes que você viajou, ou que quem está enxergando a gente hoje aqui no iCast, né, vendo e ouvindo a gente aqui no iCast, quais eram os donos dos restaurantes que você foi? Quais eram os donos do hotel que você foi? Era um hotel de rede? Era um hotel de empreendedor local? O guia que você contratou, como que era? Quais eram essas histórias, né? Quais heróis que eles estavam colocando para frente? E quando a gente fala de afroturismo, é importante pontuar isso, que sim, a gente vai falar da história do povo preto dentro da nossa história do Brasil. E sim, tem pontos de dores, mas a gente falando da história do povo preto, a gente está falando da história do Brasil, onde é a construção da cultura e de quem a gente se entende hoje enquanto brasileiro. E mais do que isso, quando a gente está colocando esses questionamentos, demonstrando que o afroturismo é poder de escolha. Se a gente tem o poder de escolher para onde a gente quer ir, o que a gente quer consumir, isso está na nossa mão. E aí eu estou falando de uma prática de afroturismo que o turista pode escolher, seja ele branco, seja ele preto. É muito importante a gente esclarecer que quem vai atrás do afroturismo é quem tem interesse por cultura, que tem interesse por inteligência de tantas outras formas, cultura, tecnologia, engenharia, arquitetura. Quem vai atrás do afroturismo é de adentrar realmente essa identidade do que a gente chama ser brasileiro, do que a gente chama ser mineiro e do que a gente chama, inclusive, ser belo-horizontino. A nossa história passa por esses lugares e por essas pessoas que, por vezes, não são colocadas ao centro. Isso puxou uma coisa muito legal também, que é essa questão de quem são as pessoas que estão ali fazendo o turismo acontecer, né? E aí a gente tem que deixar claro que no afroturismo, né, como você mesmo falou, não é só sobre contar essa história da população preta. Eu também estou aprendendo, tá? A gente aprende todo dia. Aqui também, ao vivo. Mas também falar um pouco sobre esses empreendimentos, né? Que fazem parte da cadeia produtiva do turismo, que é o nosso público, que é o comércio, serviço e turismo, né? Mas que estão ali dentro de uma conjuntura que é como, não é só sobre quem visita e por que visita, porque aceitamos todos os cartões Pix, enfim, todo mundo, mas também sobre quem está recebendo e como essas pessoas se enxergam dentro do ecossistema que elas estão. E aí eu acho que a mudança que vocês estão ajudando a construir, que essa nova política pública, que é nova, né, assim, um ano é novinha, é uma criança, pode construir, ela tem uma força, e a gente está num momento muito interessante para falar sobre a história do Brasil, enquanto, né, brasileiros, a gente começar a se enxergar um pouquinho melhor, né, começar a enxergar que existem outros caminhos dentro de uma experiência que a gente pode ter, e o público também começar a ver isso. Como você falou, são pessoas que procuram inovação, que elas querem ter um olhar diferente, que elas querem ter... Então, pra gente isso é muito bom, porque a gente vai ter outra perspectiva. Sim. E uma coisa que é muito importante marcar, na minha visão também, é que, quando a gente está falando de afroturismo, você pontuou aí muito bem que, por exemplo, o mapa brasileiro do afroturismo é recente. Mas antes de existir um mapa, já existem muitos empreendedores Brasil adentro. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente está falando da nossa iniciativa das Sensações Turismo, que a gente tem trabalhado com passeios a pé aqui pela cidade já desde 2012, 2013, e com essa perspectiva mais firme no afroturismo, com um produto específico de afroturismo desde 2023, mas paralelo à nossa iniciativa, tem um monte de outras. E aí eu não estou falando só de roteiros, não. Eu estou falando de restaurante, estou falando de festas, estou falando de produção cultural, eu estou falando de eventos enormes e de referência que a gente tem aqui em Belo Horizonte. Eu estou falando do próprio carnaval, que também é afroturismo e que é uma potência enorme. O que eu quero marcar aqui, com essa minha fala, é que, independente de ter a mão de um grande empresário ou do setor público, tem pessoas que já fazem isso acontecer há muito tempo. E que esses grandes empresários e o poder público podem sim também contribuir considerando a sua competência, que é criar um ambiente favorável para os empreendedores pretos conseguir desenvolver os seus negócios, criar um ambiente de mercado que consiga entender a relevância e a importância de ter produtos diversos. Eu acredito que o momento
que a gente destaca aqui é que, independente das pessoas quererem ou não, é uma realidade. A diversidade é uma realidade que veio para ficar e que o mercado tem essa demanda, né? E aí a gente está com uma oferta maravilhosa aí e agora cabe fazer esse cruzamento aí demanda e da oferta. Exato. E a gente fala muito aqui exatamente isso, a orientação para os gestores públicos e empreendedores, e lembrar que, apesar da política pública nacional ter nascido há pouco tempo, existe história por trás disso, tem que ser respeitada. E aí eu quero puxar para o nosso filho, porque eu tô chamando de nosso, tá, sim, Lucas? Sim. Do Sistema Fé Comércio e do Guia Negro, que tá organizando, do Congresso Brasileiro de Afroturismo. Primeiro Congresso Brasileiro de Afroturismo, que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. E aí eu queria, diante de tudo que a gente já conversou aqui, que você explicasse pra gente qual que é o propósito desse congresso, pensando na política e no mercado mineiro. Por que vocês fizeram o congresso, escolheram fazer aqui em Belo Horizonte? Por que essa discussão é importante aqui? Como que vai funcionar essa dinâmica lá no evento? O que vocês vão discutir? Se você não lembrar, eu te lembro. Não, tranquilo. Bom, primeiro, vai ser o primeiro congresso brasileiro de afroturismo. Que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. A gente puxou esse movimento, de fato. Foi um projeto escrito pelo meu sócio Thiago Bicalho, com a nossa parceira Zélia, junto com o pessoal do Guia Negro, né, o Guilherme, o Heitor. E aí, feita essa proposta, a gente conseguiu o patrocínio da Belotour, né, via edital. Estamos com apoio forte do Sistema Fé Comércio, Sesc Senac, e que viabiliza as atividades que a gente vai encontrar lá no CRJ. Então, de 3 a 5 de dezembro, no CRJ, Centro de Referência à Juventude, a gente vai ter vários diálogos para discutir o afroturismo na perspectiva internacional, como que a gente é visto, como que a gente se promove, o que tem de iniciativa e que a gente se coloca destaque no mercado internacional. O Diálogo Brasil, para a gente entender esse mapeamento. Inclusive, a pessoa que trabalhou esse mapeamento vai estar com a gente apresentando. Legal. Temos aí alguns representantes também do Ministério do Turismo vindo também para fazer esse diálogo com a turma. Diálogo Minas Gerais, pensando essa afromineridade, esse afropatrimônio, pensando no turismo enquanto salvaguarda desses pontos. E o Diálogo BH, já olhando para a localidade. Então, esse contexto que eu acabei de colocar tem um propósito de fato ser uma conexão do mercado, conexão de políticas públicas, conexão de pessoas que estão pensando o turismo, pessoas fazedoras do afroturismo. Seja você que está iniciando na iniciativa agora, ou alguém que ainda está entendendo do que se trata, ou que já está trabalhando com a prática do afroturismo. É um espaço que a gente quer promover a conexão, a amplitude do tema. Além dos diálogos, a gente vai ter algumas apresentações culturais bem legais para a gente apresentar essa identidade mesmo da afromineridade. A gente vai ter alguns espaços também institucionais que vocês vão conseguir encontrar alguns destinos, alguns empreendedores. É um convite realmente de você se conectar com o afroturismo. De 3 a 5 de dezembro no CRJ, aqui em Belo Horizonte. E aí, a gente tá falando disso nesse contexto. Eu te lembro do primeiro diálogo que a gente teve sobre esse evento, né? A primeira conversa. Lá atrás. O trem apertado. Mas tá nascendo, Lucas. Tá, graças a Deus. E quando essa proposta chegou pra gente, pro sistema, né? Nós estamos entrando como parceiros nesse porque, né? Dentro do próprio sistema, a gente, para além do Descubra Minas, existe dentro do próprio SESC e do SENAC o respeito e o incentivo a esse tipo de iniciativa. E aí a gente conversou muito sobre as nossas burocracias que a gente tem que viver, né, no dia a dia, mas quando eu vejo a programação, estou com a programação do evento aberta na minha tela aqui, quando eu vejo a programação do evento, a palavra diálogo, ela se destaca muito. Sim, é o propósito, né? A gente promover diálogos. Isso. Que é da escuta e da fala, não é só alguém falando, só alguém escutando, é essa troca mesmo. E aí eu acho que de tudo que a gente está falando aqui, a gente tem que lembrar que a gente está falando para um público que pode ser que já saiba o que é, pode ser que não saiba o que é, pode ser que... E eu acho que o congresso ele vai ser um momento presencial, e aí eu estou reforçando o seu convite, para que esse diálogo ele aconteça.
e que se tirem dúvidas sobre o que é o afroturismo, como que eu posso levar isso pro meu destino ou pro meu negócio, como é que eu posso me identificar como um empreendedor, né, dentro desse segmento, como que a gente pode trazer exemplos, né? Eu vou falar um pouco do nosso espaço do Descubra Minas, justamente, que vai trazer alguns exemplos do que são produtos turísticos, né? Dentro essa ativação, a própria ativação da realidade virtual, porque a gente vai ter lá também. Mas eu queria reforçar o convite, né? E chamar e falar que a gente vai ter um momento ali muito especial. Eu acho que vai ser um momento muito bonito, sabe, Lucas? Eu tô te falando isso publicamente. Vai ser um momento que a gente vai ficar muito emocionado para conseguir, de tudo que a gente falou aqui, trazer um pouco mais de consciência e de diálogo para essa pauta que a gente está falando, que é importante. E aí eu vou falar 2 pontos aqui. Primeiro, nessa perspectiva de conhecimento e de informação, a gente tem 2 oficinas marcadas para o dia 5, já dando spoiler da programação. Uma é o Guia Prático de Afroturismo, que foi feito inclusive pela Embratur, e o outro é formatação de produtos de afroturismo. A gente está ali com essa programação posta. Para quem quiser saber mais com detalhe qual é a programação, onde se inscreve, Instagram, pode entrar no site CBAfro, de Congresso Brasileiro, cbafro.com.br. Então, cbafro.com.br. Ótimo. E uma outra perspectiva que eu queria também destacar aqui, que para além de tomar consciência, para além dessa pauta afirmativa que é o afroturismo é negócio, é economia, é grana, é circular dinheiro na mão de todos que estão ali empreendendo. E nesse caso em específico, a gente está fazendo a diversidade dos empreendedores, tirar essa concentração pura e única e simplesmente para um único ponto de pessoa que está empreendendo, dessa grande rede. A grande rede também é beneficiada pelo afroturismo, mas é dar a oportunidade para que tantos outros afroempreendedores consigam propor seus produtos, seus negócios para o mesmo mercado que é o turismo. E todo mundo ganha com isso, sabe? É a diversificação da oferta do seu destino. E numa pauta muito importante e relevante que vai fortalecer identidade e cultura. Você puxou a minha última pergunta. Eu ia te pedir a saideira justamente para isso. Porque normalmente quando a gente fala congresso, dá aquela ideia de que é uma coisa muito acadêmica. E, na verdade, não, gente. Na verdade, o congresso, eu vou falar até pro povo ali, na verdade, o congresso, ele é uma oportunidade de negócio. Sim. Além da própria movimentação turística que ele mesmo vai trazer, né? Mas ele tem essa oportunidade de negócio e eu acho que é uma oportunidade interessante de conhecer e entender mais um pouco de como levar esse exemplo, né? Você falou um ponto também que é importante colocar. Inclusive, a academia também vai estar presente no nosso congresso. A gente tem os diálogos ancestrais que a gente selecionou trabalhos, né, que seriam resumos acadêmicos, entrevistas de mestres e mestras do saber popular. Então, a gente extrapola a academia enquanto conhecimento, a gente coloca esse conhecimento também na mão da comunidade e ainda dossiês fotográficos que revelam um pouco desses destinos, dessas atividades que a gente trata enquanto afroturismo. Então, vai ter essa coexistência, mas é de suma importância a gente entender o afroturismo na sua completude, né? E não estereotipá-lo. Vai ser um mergulho. Sim, por favor. Eu vejo o evento como um mergulho no tema. E aí, quem sair de lá vai sair banhado. Sim. E eu acho que é uma oportunidade de entender quem tá no interior, quem assiste a gente no interior, quem assiste a gente É uma oportunidade de estar aqui, conhecer, dialogar, que é o propósito do evento, e trazer isso para mais perto da nossa realidade, para que daqui a, 3 anos, quando a gente vai fazendo o nosso segundo episódio já do iCast, falando um pouquinho sobre isso, a gente tem lá no nosso diagnóstico do ecossistema, a gente tem uma conjuntura diferente, um pouco mais consciente do que é um produto turístico do afroturismo. Então, eu vou encerrar, senão a gente fica aqui durante 3 horas, como sempre. Os meus convidados sempre ficam aqui, a gente fica conversando. Mas eu queria muito te agradecer, desejar que a gente tenha um ótimo evento, fazer o convite. Você já fez o nosso convite, já mandou, né? Então, eu queria encerrar esse episódio te pedindo para mandar uma mensagem para quem ainda não conhece, não sabe como é que funciona o afroturismo, além do convite para o congresso,
mas direcionada aí, você pode falar direto para nossa câmera aqui, direcionada para esse público que ainda não conhece, meio que um resumo do que a gente conversou aqui, para meio que a gente ter e esse convite para esse mergulho que a gente está convidando aqui para o Congresso também. Então, fica à vontade para falar para os empreendedores, para os estudantes, para todo mundo que você achar que é importante ouvir. Grita aí, Lucas. Bom, para você, então, que está assistindo e ouvindo a gente aqui no iCast, fica o convite para participar do Congresso Brasileiro de Afroturismo, o primeiro Congresso Brasileiro de Afroturismo, o CBAfro, que vai acontecer de 3 a 5 de dezembro em Belo Horizonte, no CRJ. E para quem está com curiosidade e tem sede por conhecer coisas novas, por vivenciar o turismo diverso da cultura e da identidade, pesquise mais sobre afroturismo, leia mais a respeito do afroturismo. A gente tem várias plataformas e várias informações pela internet. E aí eu deixo aqui alguns arrobas para vocês buscarem também essas informações. O arroba do congresso, que é cbafro, @cbafro. O nosso arroba da Sensações Turismo, que é @Sensações Turismo. A gente tem 5 rotas de passeios aqui em Belo Horizonte de afroturismo. Lá no nosso Instagram você vai conhecer um pouco mais. E o arroba do nosso parceiro forte, que é o Guia Negro, @Guia Negro. Também tem uma plataforma enorme de produtos, de informação e de conteúdo sobre afroturismo. Eu espero ver vocês lá no CBAfro. É isso. Obrigada, Lucas. Obrigada para quem assistiu a gente. Vou encerrar o nosso episódio aqui. Muito obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. E vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre o que Minas Gerais e o Brasil tem a oferecer no afroturismo e diversificar um pouco mais o nosso produto e buscar aquela experiência autêntica que vai fazer com que a gente mude a nossa perspectiva do que é ser brasileiro, do que é ser mineiro. Obrigada, Lucas. Obrigado, Milena.